Olá, sombrios! Bem-vindo aos Contos de Terror da Jessie. E vamos aos nossos casos nordestinos. A criatura estranha do cemitério. Era uma noite de lua minguante em São Jerônimo, uma pequena cidade encravada no sertão nordestino, onde o calor do dia dava lugar ao frio cortante da madrugada. Nas ruas de terra batida, o silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo uivo distante dos cães e o canto das corujas. Os moradores acostumados ao sossego se recolhiam cedo, temendo os perigos que rondavam a escuridão. O cemitério de São Jerônimo, localizado no alto de um morro, era um lugar evitado pela maioria. Os mais velhos diziam que ali não era só descanso dos mortos, mas também refúgio de coisas que não pertenciam ao mundo dos vivos. E nos últimos meses, boatos começaram a circular. Havia quem jurasse ter visto uma criatura estranha rondando entre os túmulos. Seu José o Coveiro era um homem de poucas palavras, mas os olhos sempre atentos notaram tudo. Desde que os boatos começaram, ele andava inquieto. Era um cabra vivido. Já tinha visto de tudo na vida, mas aquilo o deixava com uma pulga atrás da orelha. Uma noite, decidido a acabar com o mistério, levou uma velha espingarda para o trabalho e se preparou para passar a madrugada inteira de vigília. A lua estava baixa, as sombras dos ciprestes se alongavam no chão, criando formas estranhas, quase dançantes. Seu José andava entre os túmulos, o lampião balançando na mão e a espingarda firmemente segura na outra. Ele sentiu que havia algo errado naquela noite. O ar parecia mais denso, carregado de um peso invisível. Foi então que ele ouviu de repente um som. Um arranhar sutil, como garras raspando contra a pedra. Seu José congelou. O som vinha da direção do velho mausoléu dos Medeiros, uma construção antiga, meio abandonada, onde ninguém ia há anos. Ele se aproximou devagar, tentando controlar a respiração que estava acelerada. Quando virou a esquina do mausoléu, viu algo que fez o sangue gelar nas veias. Uma criatura estava ali, agachada, como se examinasse os túmulos. A criatura era humanoide, mas deformada. Tinha pele cinzenta, áspera, com veias escuras que pareciam pulsar como se houvesse sangue correndo por elas. As mãos e os pés eram longos, terminando em garras afiadas, capazes de rasgar a pedra. Mas o que mais chamava a atenção eram as asas, grandes e negras, que a cobriam como um manto, escondendo parte de seu corpo. Quando se moveu, as asas abriram levemente, revelando um rosto pálido e alongado, sem nariz, apenas com duas fendas para respirar, e olhos pequenos, brilhando com um vermelho sinistro. Seu José não conseguiu segurar o grito de horror que saiu de sua boca. A criatura virou a cabeça em sua direção, os olhos cravados nele como lâminas. Por um momento, tudo pareceu paralisar, o tempo e o som, até que a criatura deu um passo em sua direção. "Vá de retro!" gritou seu José, apontando a espingarda. Ele puxou o gatilho, mas o tiro passou longe, ecoando pelo cemitério e se perdendo na noite. A criatura soltou um grunhido baixo, quase um rosnado, e então, num movimento rápido, alçou voo, suas asas batendo com um som seco. Voou em direção às árvores que cercavam o cemitério e desapareceu na escuridão. Seu José correu para a saída, o coração martelando no peito, as mãos tremendo tanto que mal conseguiam segurar a espingarda. Ao chegar em casa, trancou a porta e se jogou numa cadeira, sem fôlego. Ele sabia que ninguém acreditaria naquilo. No dia seguinte, seu José, ainda pálido, se encontrou com Dona Maria.
uma senhora respeitada na cidade, conhecida por seu entendimento sobre o sobrenatural. Dona Maria, pelo amor de Deus, a senhora precisa me ajudar. Ele implorou depois de contar o que tinha visto. Aquilo não é coisa desse mundo, não. Dona Maria, com seus olhos sábios, escutou tudo em silêncio, o rosto impassível. Seu José, o que o senhor viu é uma criatura que não deveria andar por essas bandas. Tem reza que diz que esses seres, os infernais, só aparecem onde o pecado é forte, onde tem coisas ruins acontecendo. Mas o senhor diz que ela estava no cemitério, né? Estava sim, dona. Ali no meio dos túmulos. Parecia que estava procurando alguma coisa. Pois é, homem. Talvez essa criatura tenha sido chamada por alguém. Alguém que mexeu com o que não devia. Que fez pacto. Coisas ruins. A notícia do encontro logo se espalhou pela cidade. E o povo ficou alarmado. Não demorou para que outros começassem a relatar estranhas aparições. Uns diziam ter visto a criatura espreitando entre as árvores. Outros juravam ouvir suas garras arranhando as paredes de suas casas à noite. O padre Amaro, o velho pároco da cidade, foi procurado pelos moradores que exigiam uma explicação. Ele tenta acalmar o povo dizendo que aquilo era só superstição, mas no fundo, ele próprio estava apavorado. Numa noite, quando a lua minguante estava novamente no céu, o padre resolveu se juntar a seu José e Dona Maria para uma ronda pelo cemitério. Os três, armados com rezas, a espingarda velha de seu José e a coragem que restava, foram até o local onde a criatura fora vista pela última vez. Chegando lá, o silêncio era ainda mais pesado do que da primeira vez. O vento soprava entre as árvores, fazendo um lamento baixinho, como se a própria natureza estivesse chorando. Eles caminharam até o velho mausoléu, os olhos atentos para qualquer movimento. De repente, um som rasgou a noite. Não era um uivo, mas um grito agudo que fez os três pararem no mesmo instante. A criatura estava ali, em cima de um dos túmulos, observando-os de cima, com seus olhos vermelhos faiscando no escuro. "Padre, reze!" sussurrou Dona Maria, apertando o terço nas mãos. O padre Amaro começou a rezar, sua voz tremendo, mas firme. A criatura deu um passo à frente, abrindo as asas que pareciam maiores e mais ameaçadoras. Ela ergueu uma das mãos, mostrando as garras afiadas, e começou a se aproximar lentamente. Seu José, sem hesitar, disparou a espingarda novamente. Mas o tiro não fez mais do que arranhar a pele da criatura. Ela soltou um grunhido furioso. E com o som da reza, se enfureceu mais ainda. Foi então que Dona Maria, num impulso desesperado, pegou um punhado de sal grosso que havia trazido e jogou na direção da criatura. Para a surpresa de todos, quando o sal tocou a pele da coisa, ela recuou, soltando um grito de dor. As asas se agitaram violentamente e, no último impulso, a criatura se lançou ao céu, desaparecendo na escuridão. Eles ficaram ali, parados, em choque, enquanto o eco dos gritos da criatura desaparecia ao longe. Quando finalmente se recuperaram, decidiram sair dali o mais rápido possível. Aquela noite, sabiam que haviam enfrentado algo além da compreensão humana. No dia seguinte, o cemitério foi benzido pelo padre Amaro e Dona Maria espalhou sal grosso em cada canto, garantindo que a criatura não voltasse. Os moradores, ainda assustados, passaram a evitar o cemitério à noite, e as histórias sobre a criatura estranha se tornaram lendas. Mas em São Jerônimo todos sabiam que o mal, uma vez invocado, nunca desaparece completamente. E nas noites mais escuras, quando o vento soprava mais forte, as pessoas ainda podiam jurar que ouviam ao longe
o arranhar das garras de uma criatura que, mesmo nas sombras, nunca os abandonou completamente. A criatura morcego que violava os túmulos. Era uma noite escura e sem estrelas, daquelas que o povo sertanejo teme e respeita. No pequeno vilarejo de Pedra Branca, no sertão nordestino, um burburinho começou a se espalhar entre os moradores. Diziam que uma criatura alada, com a aparência de um imenso morcego, estava violando os túmulos do cemitério velho, o qual já carregava o peso de muitas lendas antigas. Diziam que essa criatura não era coisa desse mundo, e que tinha sede de algo mais do que sangue. Seu Joaquim, o coveiro, que já tinha visto e ouvido muitas coisas na vida, foi o primeiro a notar algo estranho. Na última lua nova, ele estava varrendo o chão de terra batida em frente à sua casa, quando ouviu um barulho esquisito, como um arranhar de garras na madeira. Levantou o olhar e viu à distância uma sombra enorme passar em cima do cemitério. "Maria Santíssima!", murmurou ele, fazendo o sinal da cruz com pressa. Que é isso, meu Deus do céu?" No dia seguinte, encontraram um dos túmulos revirado, com a tampa jogada para o lado e a cova aberta, como se um animal enorme tivesse cavucado ali. Mas o mais esquisito foi ver que não tinha rastro de bicho nenhum. O povo ficou alvoroçado, e as histórias de assombrações se espalharam mais rápido do que fogo no mato seco. Mas a coisa não parou por aí. Diziam que na calada da noite, os que arriscavam passar perto do cemitério ouviam um som gutural, como um rosnado de bicho faminto. E pior, quem se aproximava mais diziam ter visto 2 olhos vermelhos brilhando na escuridão, fixos como os de um demônio. Foi então que a notícia chegou aos ouvidos de Zé Pretinho, o feiticeiro da região, homem de meia-idade, magro, feito vara de pescar, mas com a fama de ser poderoso nas artes da magia. Naquela noite, Zé Pretinho, com suas vestes escuras e semblante carregado, decidiu ir ao cemitério para fazer um trabalho. Levava consigo velas pretas e uma garrafa de cachaça e um punhado de ervas secas, tudo preparado conforme a antiga tradição. Chegando ao portão do cemitério, ele olhou para os lados, certificando-se de que estava sozinho. "Vamos lá, que é hoje que a coisa vai acontecer", resmungou ele, enquanto acendia as velas ao redor de uma cova aberta. Mas mal começou a entoar suas preces, Zé Pretinho sentiu uma presença estranha, como se alguém ou algo estivesse espreitando. O vento soprou gelado, e um som grave, quase um sussurro, ecoou entre os túmulos. "Quem tá aí?", gritou Zé Pretinho, tentando parecer firme, mas já com o coração batendo forte no peito. De repente, um vulto negro surgiu por trás de uma cruz de madeira. Era enorme, maior do que qualquer homem, com grandes asas de couro que se estendiam de um lado ao outro, quase tocando as lápides ao redor. As garras eram afiadas e a boca, se é que se podia chamar de boca, era uma fenda cheia de presas que brilhavam à luz da lua. O mais aterrorizante eram os olhos, 2 pontos vermelhos que pareciam arder, com uma fúria silenciosa. Zé Pretinho sentiu as pernas tremerem, mas sabia que correr não adiantaria. A criatura avançou e, num salto, estava bem diante dele. O cheiro de carne podre encheu o ar, e o feiticeiro soube que estava diante de algo que nem seus feitiços poderiam controlar. "Sai, coisa ruim!", gritou Zé, erguendo a mão na tentativa de lançar um feitiço. Mas a criatura não recuou. Pelo contrário, suas asas bateram forte, levantando uma nuvem de poeira e folhas secas. Num golpe rápido, a criatura agarrou Zé Pretinho com suas garras e o ergueu do chão, como se fosse uma pena. "Me larga, tinhoso!", gritou Zé, se debatendo, mas a criatura apenas abriu a boca, revelando fileiras de dentes afiados. Foi então que Zé Pretinho, no último esforço,
Lembrou-se de um velho amuleto que carregava no pescoço, um pequeno crucifixo de prata que sua avó lhe dera quando era apenas um menino. Com a mão trêmula, ele conseguiu agarrá-lo e, com um grito de desespero, enfiou o amuleto no peito da criatura. Um som horrível, meio grito, meio rugido, ecoou pelo cemitério. A criatura soltou Zé Pretinho, que caiu no chão com força e começou a se contorcer de dor, suas asas batendo descontroladamente, os olhos vermelhos perdendo o brilho, e a criatura recuou, sumindo na escuridão da noite. Ferido e aterrorizado, Zé Pretinho se arrastou até o portão do cemitério, jurando nunca mais voltar ali. No dia seguinte, o povo de Pedra Branca encontrou Zé Pretinho, todo machucado e com o olhar perdido, murmurando coisas sem nexo. A criatura, repetia ele sem conseguir dizer mais nada. E assim a lenda da criatura morcego que violava os túmulos se espalhou ainda mais. Ninguém ousou voltar ao cemitério à noite, e até mesmo os mais valentes passaram a evitar o lugar. Mas uma coisa era certa: o cemitério de Pedra Branca nunca mais foi o mesmo, e o povo sabia que, nas noites sem lua, era melhor ficar em casa, trancado e com as janelas fechadas, porque, como dizia Zé Pretinho, aquela criatura estava sempre à espreita, esperando por mais uma alma para atormentar. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. Você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se tornar um e fazer parte da família de Sombrios. Você gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. E até a próxima com mais Causos Nordestinos.